Saúdo todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje abordaremos um tema muito pertinente que é a igreja. Alguém perguntou, na sua ótica, as pessoas deveriam ou não ir à igreja? Então, primeiro eu vou aqui ler um versículo bíblico. Quer dizer, poderia ler vários, e poderia, nesse caso, explicar também vários versículos bíblicos nesse sentido. Mas o nosso versículo bíblico-chave para o que nós vamos falar hoje é Atos dos Apóstolos 17, 24. E o que é que diz esse versículo? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Querendo dizer, primeiro, gostaria aqui já de reforçar que a Bíblia trata de assunto espiritual, assuntos internos. Com certeza, deverão ter reflexos externos, mas o assunto é interno. Quando se fala da Bíblia ou quando se fala de espiritualidade, estamos a falar de assuntos internos. E quando alguém pergunta se deveria ir ou não à igreja, até um certo ponto aqui a pessoa está a trazer a igreja externa. A igreja externa é a mesma coisa como se alguém fosse para uma instituição qualquer, digamos que numa escola, em um outro local. Então não existe nenhum problema em ir ou em frequentar uma certa igreja externa. Porque se eu dizer que há um problema, também diria que existe um problema em frequentar uma escola, porque têm praticamente as mesmas funções. Agora, é preciso compreender que quando a pessoa pensa numa igreja externa, a maior parte das vezes está a pensar que é um lugar onde habita Deus, é o templo de Deus. Então, a linguagem é, estou a ir na casa de Deus. Então, quando a pessoa pensa desse jeito, estaria a pecar. Então, quando nos referimos à igreja externa, devemos levar em consideração que não estamos a falar de propriamente espiritualidade. Estamos a falar de igreja externa como um centro terapêutico, igreja externa como um lugar de ensino e assim sucessivamente. Mas não é um lugar onde existe lá algum Deus, onde existe algum templo que deve ser adorado, onde existe alguma espiritualidade. Não. O que acontece é apenas um lugar de instrução e um lugar que pode servir como um terapêutico, Mas, agora, as pessoas devem compreender o seguinte, qual é a função de uma igreja externa? A função de uma igreja externa é fazer com que o indivíduo encontre a igreja interna. Isso não é só o papel de uma igreja externa, mas poderia acontecer também com outras instituições. Mas o objetivo é o indivíduo encontrar o reino que existe dentro dele. Por quê? É só a partir desse reino que a pessoa vai conseguir produzir o fruto do Espírito, conforme é apresentado em Gálatas. Agora, o que é que acontece, principalmente em África, Em África, nós temos aqui uma situação em que as pessoas têm praticamente um posicionamento de idolatria quando se trata de uma igreja externa. Pensam que numa igreja externa tem lá um Deus, mas mesmo tendo muitas vezes conhecimento do capítulo aqui apresentado, mas mesmo assim criam uma resistência porque pensam que lá tem um Deus. Resultado final, as pessoas não produzem fruto do Espírito, a maior parte. Vimos aqui a África com várias igrejas em todos os cantos. E qual é o resultado disto? Em vez de produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, felicidade, isso está distante. Vê-se nesses lugares, principalmente,
um lugar de choros, lamentações, inquietude, de medo principalmente, que é uma das coisas que a maior parte das igrejas externas fazem da melhor forma possível. São mestras nisso. Agora, é preciso compreender que a igreja é mesmo você. A igreja está dentro de você. O templo de Deus é você. O reino de Deus está dentro de você. Então não existe uma igreja externa. Principalmente para quem compreende o processo que a igreja é interna, então ele já sabe que a igreja externa praticamente é um lugar terapêutico para alguém que realmente está precisando de alguma posição, assim, talvez de saúde, quer dizer, está precisando de algum alívio até um certo ponto. Mas as consequências são graves, porque quando você se desvia ou pensa que a igreja externa é a igreja interna, então você peca, você, nesse caso, erra o alvo. E quando você erra o alvo, é como se alguém que tem algo em sua posse e não sabe, está à procura fora disto. Vamos supor que eu deixei perder alguma coisa nesse local. Em vez de procurar aqui dentro desse local, eu vou procurar fora desse local. Então eu nunca vou encontrar o que eu deixei perder. Agora, que a igreja externa pode ser usada como um meio, né? Um meio para um despertar, pode, até um certo ponto. Mas deve ser uma igreja externa cujos os ensinamentos está distante do medo, está distante de instalar o espírito de covardia. Porque o que acontece, nós vamos ver que as pessoas ditas religiosas são as pessoas que têm muito medo. Mas aonde é que nasceu esse medo? É preciso se perguntar. O medo é o espírito de covardia. E aonde é que vem esse espírito de covardia? Vem nos seus ensinamentos. Quando os ensinamentos estão virados a um campo de ameaça, pensando que existe um Deus que precisa que alguém tenha medo de alguma situação, de inferno ou outra situação, no sentido de lhe aceitar, um Deus carente, então temos esses resultados que acontecem. Quando nós notarmos em locais que têm poucas igrejas externas no mundo, mundialmente são mais desenvolvidos. Querendo dizer que as pessoas, quando compreendem que a solução dos seus problemas não é externo e sim interno, acabam encontrando as soluções. Porque o próprio fruto do Espírito que se fala são todos frutos de Espírito interno e nenhum elemento do fruto do Espírito é um elemento externo. Resumindo, é normal que alguém vá a uma igreja externa? Sim, é normal. Agora deve compreender que se essa igreja carece de fruto de Espírito, é a mesma coisa que essa igreja não é luz. E se não é luz, então é uma igreja disfarçada, é escuridão disfarçada em luz. É preciso compreender. E dificilmente vai encontrar uma transformação interior num lugar como este. Mas existem ainda algumas igrejas externas, que são poucas na realidade, que em vez de transmitir o espírito de covardia, em vez de instalar o espírito de covardia, de medo nos seus fiéis, nos seus membros, ainda conseguem falar da graça. E a graça produz vida. E a graça produz transformação. A lei trouxe morte. E a graça traz vida. Então, resumindo, é mais ou menos isto. Ir à igreja externa, não há nenhum problema em frequentar uma igreja externa. Mas deve sempre compreender que a igreja, que a Bíblia Sagrada e outros livros espirituais tratam, é uma igreja interna. É lá onde habita o único Cristo dentro de cada um de nós. Aí podemos dizer, Cristo vive em nós. Essa igreja é interna e não é uma igreja
externo. Não temos nenhum problema com igreja externa, do mesmo jeito que não temos problema com algumas escolas, né? Mas é como tudo, existem boas escolas e péssimas escolas. Do mesmo jeito, existem péssimas igrejas. Até, para não falar existem assim, existem péssimas igrejas externas. A maior parte das igrejas externas são péssimas, na realidade. Eu gostaria de transmitir isto. Se realmente você gosta da verdade e se realmente também o teu objetivo é realmente transformação pessoal, então vais compreender que nós falamos da Bíblia, o livro que está em Atos 17, 24, é Bíblia, não é um outro livro, que está a dizer que Deus não habita em nenhum lugar do gênero. E quando nós fizemos isso, praticamente pecamos, porque o que é pecado? Pecar é errar o alvo, é pensar que existe um Deus externo a nós, quando Deus é a consciência eterna de todos nós. É o Espírito que vive em nós. E esse Espírito está dentro de nós. Não precisamos ir procurar esse Espírito fora de nós. Então, quando vamos para a igreja, é normal que vamos lá no sentido de termos aí uma certa... digamos que relações com outras pessoas, nesse sentido, não há nenhum problema com isso, mas é preciso compreender o que essa igreja te transmite. Se notares que quando você sai dessa igreja, o que mais acontece contigo é produzir alguns medos, né? O que mais acontece é que em África os medos estão em todos os cantos e depois as pessoas estão a colher os frutos desse medo, porque todo medo é uma semente instalada e toda semente deve, nesse caso, brotar. Então as pessoas muitas vezes têm resultados que têm na vida, resultados dos péssimos ensinamentos desses locais. E é preciso compreender que a igreja é interna e tudo está dentro do reino interno e nada é externo na realidade. Obrigado pela vossa atenção, espero terem compreendido melhor a mensagem. Que Deus Todo-Poderoso, que é a nossa consciência de ser, nos abençoa. Obrigado.